Bom dia, co-criadora! Bora colocar as nossas asas, vestir as nossas asas e voar voos ainda mais altos, que é tempo de voar. Estamos mais um dia, terça-feira, para a gente continuar a leitura, nosso estudo do livro As 5 Feridas Emocionais da Infância, onde a gente está na terceira parte da ferida da humilhação, onde a gente já viu que essa ferida, ela se manifesta do aninho aos 3 anos de idade, né? E como toda ferida, reverbera na nossa vida adulta. Então a gente está estudando como que ela está trabalhando de forma inconsciente na nossa vida adulta, na nossa mulher, né? Dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida. E esse é o corpo, a característica da pessoa que tem o despertar desta ferida. Só que não quer dizer que, se eu não sou assim, né, mais rechonchudinha assim, eu não tenho essa ferida. Eu posso ter algumas partes do meu corpo com um pouco de característica e ter desperto uma porcentagem desta ferida. Todas elas, né, as 5 feridas trabalham desse jeito na gente. Quanto mais característica a pessoa tem da linguagem do corpo, esse foi um estudo feito pela Lise Bourbeau, que é a autora desse livro, mais desperta está esta ferida nesta pessoa. E esta ferida sempre desperta na criança, né? Quando a gente é criança, com a educação dos nossos pais. E isso não significa que os nossos pais são culpados por despertarem essa ferida em nós. Na verdade, eles também têm essa ferida desperta neles, então por isso que se repete esse padrão, né? Então, enquanto a gente não quebrar esse ciclo ancestral, a gente vai prolongar para outras gerações, mas também aqui ela, né, na pesquisa dela, no estudo dela, ela entende que o espírito, por exemplo, eu, Gislaine, escolhi despertar uma ferida através dos meus pais, despertar uma ferida para ser trabalhada, porque eu trago isso de vidas passadas, né? E aí então eu me curo desse campo que está ao meu redor, desta mágoa, desse sentimento de injustiça que eu já trago de outras vidas. E aí eu me curo, né? Ressignifico esse olhar para me unir cada vez mais, que eu sempre falo, né? A gente só chega ao fim quando chega ao todo, quando transcende, quando se une ao todo novamente, que faz parte disso a nossa vida aqui na Terra. Tô aqui limpando o batom. Então vamos lá. E só dando os recadinhos, né? Que ontem iniciei o grupo, a primeira edição do grupo Prospere, que são 10 dias de tratamento multidimensional, onde a gente traz como arquétipo a árvore da vida, onde eu tenho aqui também na minha pulseirinha, temos aqui uma árvore da vida bem grande, e o arquétipo da árvore da vida é prosperidade, harmonia, sucesso, essa conexão que ela faz aqui ainda nem parece muito, mas a árvore é isso, né? Ela tá na raiz, ela faz essa conexão com o céu e a terra, esse equilíbrio que, como fala o Kybalion, um livro, né? O Kybalion, onde ele diz que um bom alquimista precisa ter este equilíbrio entre o céu e a terra, colocar os pés no chão, como diz também o professor Hélio Couto, estar na Matrix sem ser da Matrix, né? Seguir as regras aqui deste lugar, deste planeta, né, onde estamos, porém sem ser da Matrix, né, seguir de uma forma, eu vou usar a palavra positiva, né, porque quando eu digo positivo, eu digo que eu não entro, porque eu sei que eu sou co-criadora da minha realidade, então tudo que eu faço contra o outro, eu faço contra mim também, então é sobre isso, né, é sobre estar nesse equilíbrio da energia Yin Yang, e não só da energia Yang, que é onde o nosso planeta está mais concentrado com essa energia de competição, né?
Na verdade, a energia Yang, ela não é de competição, mas quando ela está em desequilíbrio, sim, né? Então, ela fica como se a gente olhar para o mundo como ele é, né? Para o nosso planeta como ele é guerra, né? É poder, é desigualdade. Então, existe um bom alquimista, ele precisa estar nesse equilíbrio em Yang, né? Dessa energia. Não quer dizer que eu preciso estar 50-50, mas talvez eu seja mais ativa na energia Yang, mais ativa, e só que eu preciso ter também o feminino, como eu tinha muito Yang antes, eu precisei equilibrar isso. E como que eu equilibro isso? Eu equilibro através da minha terapia energética do sistema multidimensional aqui, onde eu trago os símbolos, né? Onde existem símbolos como esse do triângulo, o Devinho Devan Arquituros, que são símbolos que trazem essa energia feminina e masculina. Outros símbolos, muitos símbolos aqui, trazem quando a gente trabalha no Prospere, isso, quando a gente trabalha na sessão individual também, já traz isso, mesmo que a pessoa não venha, eu quero trabalhar o equilíbrio do Yin Yang. Não, a gente vai trabalhar com foco do que ela busca, mas dentro desse sistema ele traz esse equilíbrio dessa energia. Então, através desse sistema, eu comecei a equilibrar o meu Yin, né? Minha intuição, minha conexão com a fonte criadora. E aí, quando eu fui para as rodas do Sagrado Feminino, quando eu comecei a trabalhar também com o cacau, né, com as consagrações do cacau, aí também trouxe mais, né? Quando eu coloco a saia, quando eu danço, quando eu canto, quando eu toco meu tambor, eu me conecto com o meu feminino. Quando eu estou cozinhando de forma consciente, né? Tem várias formas da gente se conectar com o nosso feminino. Quando eu estou conectada com a natureza, né? Tem várias formas. E aqui a gente traz então o sistema multidimensional e o sagrado feminino, que eu compartilho isso, que é o meu servir, né? O meu trabalho é através disso. Então vamos lá iniciar a nossa leitura da terceira parte, então, da ferida da humilhação. Então a gente estava conversando ontem sobre as características de como se comporta a pessoa que está com a ferida desperta da ferida da humilhação, e a máscara desta ferida é do masoquista. Por que é masoquista? Vou repetir novamente, é importante que você assista os outros vídeos que estão gravados para que você entenda melhor, para também não ficar repetitivo aqui. Mas o masoquista, ele está sempre criando situações onde ele se humilhe, onde ele tenha vergonha, né? Isso é de forma inconsciente, ele não faz de forma consciente. Eu vou fazer algo para me humilhar. Claro que não. Ele faz de forma inconsciente. E aí aqui ela fala também, a gente já leu, né? As características de como é despertada esta ferida, né? A idade de 1 aninho aos 3 aninhos, que é despertada quando a criança começa a comer, quando a criança começa a se vestir, e aí a mãe começa a repreender, né, de alguma forma, porquinho, e aí aquele espírito que vem para despertar essa ferida e trabalhar essa ferida, né, e trabalhar essa ferida, ela desperta dentro dela isso, tá? Então vamos lá. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo, com mais regularidade do que o normal. Quando sente que não há ninguém para refreá-lo, ele explode. Vive a vida a fundo, sem limites. Até me lembrou da característica do sagitariano, né? Mas não é sobre isso, mas me lembrou. Né? Viver a vida sem limites, né? Viajar, né? Curtir muito a vida. E exagera. Come demais, compra demais, cozinha demais, porque é essa característica do despertar do masoquista, né? Cozinha demais, bebe demais, transa demais, quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais, acha que tem coisas demais e fala demais. Quando adota um desses comportamentos, tem vergonha de si mesmo. Olha só que contraditório isso, né? Quando adota um desses comportamentos, tem vergonha de si mesmo.
sentindo-se mal com os olhares ou os comentários dos outros. Daí seu temor de chegar ao seu limite, pois está convencido de que fará coisas vexatórias tanto no plano sexual quanto no social. Além disso, acha que se cuidar muito de si não será útil aos outros. Isso vem despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não sê-lo. Ele acha que, fazendo as próprias escolhas, não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Então aqui eu já quero ativar a energia da desprogramação neurobiológica que a gente está ativando em todas as lives, para que a gente já saia da live aqui com algumas coisas liberadas, desprogramadas e atualizadas. Porque a gente está lendo e está trazendo a consciência, né? Está trazendo a consciência de alguns momentos que a gente vive, está trazendo a consciência do que aconteceu com a gente na infância, de algumas dores. E eu quero já começar a desprogramar e atualizar isso. E a ferramenta de desprogramação neurobiológica, ela trabalha fazendo o quê? Fazendo equilíbrio entre a mente e o coração, né? Entre o cabeção e o coração. Ela faz uma limpeza de tudo aquilo que não faz parte da gente, de todas as crenças limitantes. A gente está falando das feridas emocionais aqui, e elas são as crenças que nos limitam de forma inconsciente na maioria das vezes, porque 95% da nossa mente é inconsciente, né? As nossas caixinhas ali da mente, a consciência é a mente que está aqui falando na frente. Eu estou consciente, estou aqui falando para vocês, eu sei que aqui tem um livro, eu sei que aqui tem a minha água, vou tomar água de forma consciente, mas a minha mente está captando o som lá fora, como vocês estão captando o som lá fora, a mente de vocês está captando o arquétipo ali atrás da deusa Lakshmi, o arquétipo aqui atrás, ó, da corujinha, aí eu venho para cá, tem a Pachamama. A tua mente está captando de forma inconsciente os livros lá em cima, né? E o que são os livros lá em cima? Conhecimento, a corujinha conhecimento, a deusa Lakshmi prosperidade, né? Tem a flor do lótus. De forma inconsciente, a tua mente está captando esses símbolos. Ali atrás eu tenho o reiki, aqui eu tenho a árvore da vida. De forma inconsciente, a tua mente está captando toda a minha estrutura aqui desse verde, desse dourado, né? Desse vermelho, esse rosa. É de forma inconsciente. Então, a gente vai criando a nossa vida principalmente com o que a gente tem de inconsciente dentro de nós. Então, a gente sofreu um trauma de infância, a mente consciente não lembra mais, mas a inconsciente está registrada lá no teu corpo mental, no teu corpo emocional. E o que a gente faz com a desprogramação neurobiológica é fazer essas limpezas, é ressignificar, é trazer para a consciência. Mesma coisa que a gente faz aqui com o sistema multidimensional. Mas aí aqui eu sou mais específica, né? Com a desprogramação neurobiológica, eu venho e trabalho verbalmente. Então, quando eu ativo aqui, vocês vão ver, né? Eu vou pedir para que feche os olhos. E para que imagine a minha mão no topo da sua cabeça. E no coração, no chakra cardíaco e no chakra coronário. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E eu, Gislaine, ativo aqui agora nessa live, ancorando ao vivo e gravado a energia da desprogramação neurobiológica. A energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Desprogramando e atualizando toda a expectativa a respeito dessa live, toda a consciência que vem, de como deve ser, de como não deve ser. Desprograma e atualiza tudo que a gente
escutou até agora sobre as feridas emocionais da infância, da humilhação, sobre a consciência que chegou até aí a você, no seu peito, seu estômago, né? Sentindo, lembrando aquelas lembranças. Já vamos desprogramando e atualizando todo esse medo de fazer algo errado, de acreditar, né, que é errado, de acreditar que o que você vive é errado. Esse programa atualiza, de se preocupar com o que os outros vão pensar, se você está agradando ou não. Vamos desprogramar e atualizar, desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. E aí, então vamos continuar aqui com alguns exemplos sobre o medo de ser livre do masoquista. Então ela fala aqui: o rapaz se sente na prisão dentro de casa por conta de sua esposa controladora. Arranja então 2 ou 3 empregos extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho. Então aqui, ó, de forma inconsciente, como a ferida está desperta dentro do masoquista, o que ele faz? Eu quero ser livre, então eu saio de casa. Mas, ao mesmo tempo, de forma consciente, faz com que trabalhe em vários empregos e aí eu quero ser livre, mas aí eu não tenho tempo para curtir a família, por exemplo, né? A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa. E não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. E aqui ela tá dando exemplo, porque não quer dizer que eu vou sair de casa e eu não vou ser mais livre, né? Não, para uma pessoa que não tem essa ferida desperta, ela vai saber dosar isso. Ela vai saber equilibrar. Igual aqui do rapaz, ao invés de ele querer sair de casa com a mulher controladora, ele pode sentar como adulto e conversar com a esposa, né? Eles podem criar uma relação onde ela pode curtir com as amigas, né? Onde ela pode sair com as amigas e aonde ele pode sair com os amigos, aonde, enfim, não importa como, os dois vão criar uma relação que ele não se sinta controlador e nem ela controladora, né? Do jeito que ela é controladora, porque também é ruim para ela, porque ela também não consegue se libertar, os dois se prendem ali. O que o masoquista faz para se libertar em determinado domínio o aprisiona em outro. Além disso, ele cria diversas situações em seu cotidiano que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Outra característica do masoquista é punir-se julgando penalizar o outro. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele: se não está satisfeito, a porta é ali. E ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Julgando puni-lo, ela punia a si mesma, permanecendo sozinha em casa enquanto o marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar a sua parte masoquista, de sofrer, né? De estar sofrendo. Eu vou colocar a hora aqui no computador só para eu não passar, senão eu fico aqui até 9, 9h30 eu vou embora. Então eu vou colocar aqui para não passar. Vamos lá. O masoquista também tem o dom de se castigar antes que o outro faça. Isso acontece principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha perante outra pessoa. Ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que, quando se diverte em determinada atividade ou na companhia de alguém, culpa-se por estar feliz demais. O masoquista faz tudo o que pode para que as pessoas não achem que ele desfruta das coisas boas. Quanto mais se acusa de ser assim, mais seu corpo ganha peso. Certo dia, uma jovem mãe me confessou: acho que sempre dou um jeito de não ter tempo de me proporcionar prazer ou de não sentir prazer no que faço. Ela acrescentou que à noite, quando o marido e os filhos veem um programa na TV,
ela para um pouco ao lado deles e presta atenção. E olha só isso, quando gosta do programa, fica de pé assistindo. Não se permite nem se sentar, pois segundo ela ficaria com preguiça e isso não faria dela uma boa mãe. O senso do dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Não conseguem, sentir prazer, não acham que são merecedoras de sentir prazer. Porque lembra que a gente viu ali no começo que o masoquista é aquele que mais tem atividade, que mais tem tarefa, que quando era criança tinha primeiro todas as tarefas para fazer, a mãe ia lá e buscava uma atividade para fazer e depois tinha o lazer. Então foi registrando como se fosse normal isso na vida dessa criança, e aí quando adulto a programação é essa, a programação da mente é essa, a crença limitante é essa. Eu não posso me dar ao luxo de sentar e ter prazer. E aí no trabalho como que funciona? Igual um burro de carga, Já falo assim, igual um burro de carga, Pega todas as atividades para ela, Faz tudo o que pode e não se dá ao luxo do equilíbrio, De realmente estar ali naquele tempo só para ela. Muitas vezes o masoquista é o intermediário entre outras duas pessoas, serve de amortecedor, o que é uma razão para criar uma boa camada protetora para si. A mãe masoquista intervirá, por exemplo, nas questões entre o pai ou o professor e as crianças, em vez de lhes ensinar a assumir as suas responsabilidades. No trabalho, o masoquista escolhe um cargo em que se vê obrigado a intervir para conciliar tudo e deixar todos satisfeitos. Sem assumir um papel assim, ele sentiria vergonha de não fazer nada pela felicidade dos outros, porque é sobre isso, sobre fazer pelos outros. É possível ver no corpo do masoquista quando ele está sobrecarregado. Ele sente dores na coluna e nos ombros arqueados, Então todo o peso que a gente carrega vem para a coluna. Eu sinto uma dor na lombar, eu sinto uma dor aqui na dorsal, no ombro. Eu estou carregando uma bagagem que não é minha. Assim da ancestralidade, carrego uma bagagem que não é minha e é hora de começar a tirar essa bagagem, O que é meu? E quando eu digo assim, e quando eu trabalho isso dentro de mim e eu carrego só o que é meu, não significa que eu não estou olhando para o outro. Na verdade, eu estou mostrando para o outro que ele pode fazer a mesma coisa. E eu posso contribuir com a outra pessoa quando ela quer ajuda, mas não exceder ao meu limite de sentir a psicossomática no corpo, de sentir na saúde, porque isso pode piorar ainda mais. Depois a gente vai ver no final, eu acho que não vai ser hoje, as dores no corpo físico, a psicossomática, de quem tem essa ferida desperta. Podemos também perceber em seu corpo em que momento ele não consegue mais lidar com determinada situação. Temos a impressão de que a sua pele está repuxada ao máximo, que não há mais espaço, que ele está comprimido. Se isso acontece com você, seu corpo está tentando lhe dizer que está mais do que na hora de começar a cuidar da sua ferida da humilhação, pois você não consegue mais suportar a situação. Ao contrário do que se poderia pensar, a aparência é importante para as pessoas masoquistas. Basta ver a maneira como algumas se vestem. No fundo, elas adoram as roupas descoladas e um visual moderno, mas como acham que devem sofrer, não se permitem isso. Quando uma pessoa masoquista se veste com roupas muito coladas ao corpo, deixando bem à mostra umas gordurinhas a mais, é sinal de que sua ferida é mais grave. Gente, não quero colocar ninguém em caixinhas, tá? Essa é a visão da Lise Bourbon, tá? Isso é a pesquisa dela desse livro, tá? É sobre isso aqui que a gente está falando. Ela se faz sofrer mais quando começa a se permitir comprar roupas vistosas e de boa qualidade, do tamanho certo e do seu gosto. Sabemos que sua ferida está no caminho de cura. O masoquista tem o dom de atrair para si situações capazes de humilhá-lo. Eis alguns exemplos, então. A mulher arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. A mulher arranja um parceiro que flerta com outras na sua frente. O homem arranja uma companheira mal educada, sobretudo diante de seus colegas de trabalho. E aí ele se sente com vergonha,
O homem e a mulher têm o dom de sujar suas roupas quando se alimentam em público. O homem entorna comida na gravata e a mulher no peito. Ela dirá que seus seios grandes por vezes a atrapalham, mas na verdade não quer enxergar que atrai situações humilhantes ou vexatórias para ajudá-la a descobrir sua ferida. Quantas vezes ouvi mulheres masoquistas me dizerem durante o almoço: que grande tonta eu sou, ainda por cima eu me sujei. Quanto mais tentam limpar a mancha, mais ela parece aumentar. O homem passa um período desempregado e quando vai dar entrada no pedido de seguro-desemprego, nota que um ex-colega ou conhecido o vê entrar na fila e ele tenta se esconder. São exemplos que para quem está na ferida, com a ferida desperta da humilhação, se sente humilhado. Não quer dizer que em outra situação, outra pessoa que não tem essa ferida desperta sentiria essa humilhação. Por quê? Eu posso me sujar e simplesmente limpar, né? Tipo, não vou ligar, não vou me sentir envergonhada. Eu contei em outra live que eu tava no shopping com o meu menino e aí ele começou, sei lá, a brincar comigo, assim, e ele disse que ia fazer eu passar vergonha, pular, sei lá o que ele tava fazendo, nem me lembro mais. E aí eu falei, pode fazer o que tu quiser, porque eu não sinto vergonha nenhuma, isso é sobre você, se você sente vergonha. Ah, então eu vou fazer tal coisa. E ele queria, tipo, fazer com que eu ficasse com mais vergonha ainda. Aí eu disse, pode fazer o que você quiser. Eu não vou sentir vergonha. Isso é sobre você. Eu não sinto vergonha mais pelas outras pessoas. Eu sentia antigamente essa vergonha. Ai, que vergonha alheia. Quando a gente fala assim, eu não sinto mais essa vergonha. É sobre a outra pessoa, não é sobre mim. Se ela quer se humilhar, se ela quer fazer o que ela quiser, é sobre a outra pessoa, não é sobre mim. Né? É sobre o que tem dentro dela. Quando eu sinto vergonha pela outra pessoa, é porque tá dentro de mim aquilo, né? Então é sobre isso. Só os indivíduos que sofrem de humilhação vivem as situações descritas nos exemplos anteriores dessa maneira, como eu falei. Outra pessoa poderia, na mesma circunstância, sentir-se rejeitada, abandonada, traída ou injustiçada. Pode ser se a outra pessoa tivesse essas feridas despertas ou se não tem nenhuma, não sente nada. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive por causa das suas feridas não curadas. Então a gente vai encerrar essa live com essa frase, né? E eu vou repetir novamente. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive por causa das suas feridas não curadas. Então eu venho falando em todas as lives. Não é sobre não ter desafios na vida. É sobre como a gente olha para os desafios, como a gente reage para os desafios. Então, antigamente, como eu acabei de falar, eu me sentia humilhada por algumas situações, eu me sentia com vergonha alheia por algumas situações. Hoje eu já não sinto mais, porque eu curei dentro de mim isso. Então, não é que uma pessoa venha na minha vida e não vá criar situações de eu me sentir de injustiça, situações de rejeição, de traição, né? Ou a pessoa vá me trair, por exemplo, né? Há uma amizade, né? Sei lá, falar mal de mim, alguma coisa assim, um exemplo, né? E aí eu posso não me sentir traída, tipo assim, é sobre a outra pessoa. Mas se eu tiver a ferida desperta da traição, por exemplo, que a gente vai estudar mais pra frente, sobre a ferida da traição, eu vou me sentir traída. Meu Deus, aquela amiga me traiu, assim como já aconteceu na minha vida, né? Ah, eu me senti traída, aquela pessoa me traiu. E aí quando eu tô com a ferida curada, eu não sinto mais isso. Porque não é sobre mim, é sobre a outra pessoa, é sobre a índole daquela pessoa. E não sobre a minha ferida que está aberta aqui dentro. Então, quanto mais a gente se conhece, por que terapia integrativa, né, ou digo energética, é importante para todo mundo, não importa se a pessoa tem ou não, se ela está consciente ou não de coisas, né, dentro da vida dela, não importa se a vida dela tá boa, pode melhorar ainda mais, né? Por que é importante? Para se conhecer ainda mais. Quanto mais a gente se conhece, mais leve a vida vai ficando. Eu era uma pessoa muito ranzinza, muito assim com raiva da vida, muito com ódio da vida, tanto que criei um vinco aqui bem forte, eu tenho esse vinco bem forte, tô de filtro aqui.
o nosso corpo ele traz a linguagem, né? Mas eu consegui transformar isso e eu tô cada dia mais transformando isso e fazendo a vida mais leve. E um caminho que eu sigo para transformar a minha vida não significa que é o mesmo caminho que tu vai seguir, mas a gente pode aliviar isso cada vez mais nas sessões, cada vez mais nos grupos de tratamento, né? Então é sobre isso, a gente está estudando aqui para trazer a consciência e para as curas acontecerem através das sessões, ouvindo a consciência aqui, muita coisa já vai curando, né? Muita coisa já vai acontecendo aqui. Então eu encerro a live com essa frase e também desprogramando e atualizando para você sair dessa live tranquilo, para que nenhum peso aí nas costas, né? Que você lembra de alguma situação, para que nenhum peso aqui fique aqui nos ombros ou nas costas, ou aquela sensação ruim de, nossa, eu fiz isso mesmo, né? Sensação de culpa, de vergonha. Vamos se programar e atualizar todo sentimento de culpa, de vergonha que aconteceu no passado. Isso foi lá no passado e a consciência que você tinha era de 10 segundos atrás já é diferente de agora, de 10 minutos atrás já é diferente de agora depois que você viu essa live. Você expandiu a tua consciência com tudo que a gente leu agora aqui. Então a partir de agora é outro momento, você pode fazer novas escolhas. Então esse programa atualiza, esse programa atualiza, esse programa atualiza. E a gente se vê amanhã para a quarta parte da ferida da humilhação, às 8 horas.